Os melhores contos. Apresentação e narração, Agnello Fedel. Edição, Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores. Henrique Maximiano Coelho Neto foi um escritor, político e professor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, onde foi o fundador da cadeira número 2. Nasceu em Caxias, no Maranhão, em 21 de fevereiro de 1864 e faleceu no Rio de Janeiro em 28 de novembro de 1934. Filho de Antônio da Fonseca Coelho, português, e de Ana Silvestre Coelho, uma índia, aos 6 anos foi para o Rio de Janeiro com seus pais, que se transferiram para lá. Estudou os preparatórios no externato do Colégio Pedro II e depois tentou os estudos de medicina, mas logo desistiu do curso. Em 1883, matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo. Seu espírito revoltado encontrou ali ambiente para expansões e ele se viu envolvido no movimento dos estudantes contra um professor. Prevendo represálias, transferiu-se para Recife, onde fez o primeiro ano de Direito. Regressando a São Paulo, entregou-se às ideias abolicionistas e republicanas. Não concluiu o curso de Direito em 1885 e transferiu-se para o Rio de Janeiro. Fez parte do grupo de Olavo Bilac, Luiz Murat, Guimarães Passos e Paula Ney, e a história dessa geração apareceria no seu romance A Conquista, de 1899. Tornou-se companheiro assíduo de José do Patrocínio na campanha abolicionista. Ingressou na Gazeta da Tarde, passando depois para a cidade do Rio, onde chegou a exercer o cargo de secretário. Por essa época começou a publicar seus trabalhos literários. Em 1890 casou-se com Maria Gabriela Brandão, com quem teve 14 filhos. Em 1892 foi nomeado professor de História da Arte da Escola Nacional de Belas Artes e, mais tarde, professor de Literatura do Ginásio Pedro II. Em 1910, foi nomeado professor de História do Teatro e Literatura Dramática da Escola de Arte Dramática, sendo logo depois diretor desse estabelecimento. Eleito deputado federal pelo Maranhão em 1909, foi reeleito em 1917. Foi também secretário-geral da Liga de Defesa Nacional e membro do Conselho Consultivo do Teatro Municipal. Além de exercer estes vários cargos, Coelho Neto multiplicava sua atividade em revistas e jornais no Rio e em outras cidades. Além de assinar trabalhos com seu próprio nome, escrevia sobre inúmeros pseudônimos, entre alguns Anselmo Ribas, Caliban, Ariel, Amador Santelmo, Charles Rouget, Tartarin, Furfur e Manés. Cultivou praticamente todos os gêneros literários. Deixou uma obra imensa e foi, por muitos anos, o escritor mais lido do Brasil. Apesar dos ataques que sofreu por parte de gerações mais recentes, sua presença na literatura brasileira ficou devidamente marcada. Em 1928, 6 anos antes de sua morte, foi eleito Príncipe dos Prosadores Brasileiros, num concurso realizado pelo jornal O Malho. De Coelho Neto, o pároco. A noite, esparzida de astros, silenciosa e morna, corria triste, sem os rumores dos outros anos, quando era vivo venerando o pároco centenário que fazia despertar a aldeia religiosa com a voz sonora do grande sino e com os repiques festivos das campanilhas. Ia passar despercebida a grande hora da alva redentora em que Jesus nasceu. Campos desertos, choças apagadas, eiras emudecidas. Apenas um ou outro campônio, saudoso do velho tempo, abria a porta da cabana para olhar os muros brancos do presbitério vazio, ou passava por entre as ramagens sob o esplendor infinito da noite constelada, com o espectro errante da alegria extinta, tocando tristemente a viola. O luar escorria pelas árvores alvo e diáfano, tornando de prata a água lisa de um lago, onde o gado descia a beber. A igreja fechada, branca, muito branca, era como uma miragem feita pela claridade do luar.
Mas que diferença dos outros anos! Àquela hora as portas escancaravam-se exalando o aroma santificante dos turíbulos, e o campo enchia-se com um clangor dos hinos do povo que saudava, no berço de palhas do presépio, o louro Jesus nascido, deitado, com simplicidade, entre a vaca e o jumento. Que diferença dos outros anos! Quem tivesse ouvido a palavra trêmula do velho pároco, narrando ao fim da missa, diante do pequeno estábulo, o mistério de Belém, como nascera de Maria sempre virgem numa creche, para exemplo dos homens, Jesus, o Rei dos Reis, a misericórdia suprema, teria saudades diante de tamanha tristeza. Nos currais fechados, o gado, adivinhando a lúcida manhã, mugia profundamente. No céu puríssimo resplandecia radiosa a estrela d'alva. Um galo solitário cantou num quintalejo e, súbito, o som profundo e grave do grande sino quebrou o silêncio melancólico da noite natalícia, e logo romperam, em bimbalhada estrídula, todas as campanilhas, justamente como nos outros anos, quando era vivo venerando o pároco. De repente, abriram-se as portas das cabanas e campônios atônitos apareceram nas soleiras em leves roupas, as cabeças nuas, com lanternas erguidas alumiando a noite. As portas da igreja, abertas de par em par, deixavam ver o interior resplandecente de luzes. O espanto foi grande entre os rústicos e nenhum ousou aventurar um passo, posto que os sinos continuassem a soar festivamente. Foi um boiadeiro quem primeiro falou. Deve ser alguém da vila que fez soar a missa para trazer-nos recordações do pároco, fazendo que não passe em silêncio a noite santa de Deus. Os sinos replicavam a mais e mais, e já em frente da igreja havia uma esteira de luz dourada que os círios alastravam. E se fôssemos? Propôs o boiadeiro. Voltaram todos em busca dos gabões e dos cajados, e reunindo-se com os olhos sempre fitos na igreja iluminada, foram seguindo em grupo cerrado, lentos, tímidos, parando de instante a instante, assustando-se ao mínimo ruído. Ia à frente o boiadeiro, batendo fortemente com o cajado para animar a turba. Longe, pelos quintais, ao frescor da madrugada, cantavam mais vivamente os galos. De repente, um grito atruou do grupo. O boiadeiro, que à frente, caíra de bruços junto às escadas da igreja, clamando. Nenhum só homem atreveu-se a avançar para acudi-lo, e só quando o viram erguer-se com os braços alçados, brandindo o cajado grosseiro, foram caminhando. O pároco! O pároco! Bradava o boiadeiro, subindo tremulamente os degraus. E os homens que haviam corrido, estáticos, parados, balbuciavam com os olhos postos no altar da igreja. O pároco que morreu! É o pároco! Vejam! Começava a missa de Natal. Junto ao altar, revestido dos hábitos religiosos, estava um velhinho pálido, inclinado sobre o livro santo, as mãos juntas, orando. À sua esquerda, fúlgido como um esplendor sideral, um anjo de asas cerradas, ajoelhado, agitava um turíbulo. Outro à direita, todo num grande nimbo de luz, acolitava. Nada se ouvia. De vez em vez, o oficiante voltava-se para abençoar os campônios, e as suas pupilas fulguravam. A pouco e pouco foi-se enchendo o templo. Havia montes de cajados à porta. Os anjos passavam de um lado para o outro sem tocar o solo, aéreamente, num adejo sutil. Fim da cerimônia, a bênção do sacerdote caiu sobre todas as cabeças, e ele lentamente, como nos outros anos, desceu para o meio da turba e, flanqueado pelos anjos, fez a prédica consoladora, narrando o poema da simplicidade, paternalmente, com a palavra pausada e meiga. Por fim, passando pelos grupos, mais pálido do que o luar que ainda alumiava, ia dando a beijar a mão gelada, e viram todos os santos e venerando o padre alcançar os braços em ofertório. Depois, voltou-se e ficou muito tempo a olhar a vila, e uma lágrima silenciosa desceu-lhe pela face branca. Ajoelhou-se, curvando a fronte, e todos imitaram-no. Quando os campônios levantaram os olhos, os sinos tinham emudecido no campanário,
e pelas tábuas do templo havia estrias douradas de sol. O pároco e os anjos haviam desaparecido. Entreolharam-se os campônios e o boiadeiro, tomando o cajado, indagou: "De onde terá vindo?" "Do túmulo deserto", disse uma velha a tremer. "Do céu", disse um pastorinho. "Não há anjos na terra." "Mas ele chorou", disse o boiadeiro, "e não há lágrimas no céu." "Saudades, talvez", falou alguém do grupo. Então o boiadeiro, fazendo o sinal da cruz, suspirou: "Se há saudades no céu, bem triste deve ser a vida eterna." "Bem triste, bem triste, bem triste, claro", suspiraram todos. E o boiadeiro ajuntou: "Bem, disse ele antes de expirar, que havia de estar sempre conosco, lembram? Acompanhando-nos em nossas dores e em nossas alegrias. Bem o disse ele antes de expirar. Sempre estará conosco, protegendo-nos à nossa mesa, à beira do nosso leito, junto ao sepulcro em que ficarmos", disse um sertanejo. E todos, movidos pelo mesmo sentimento, levantaram para o céu os olhos agradecidos. A manhã de Jesus resplandecia. E eis porque não tem pároco a igreja de São José do Monte. O presbitério é o céu, e o pároco é sempre o mesmo, que desce em espírito para abençoar as almas e as campinas. Vocês ouviram O Pároco, de Coelho Neto. Os melhores contos. Apresentação e narração: Agnello Fedel. Edição: Paulo Henrique de Oliveira. Toda semana um novo conto e informações interessantes sobre seus autores.